pergaminho não deveria existir. Ele cheira a porão úmido, a couro antigo e a medo seco, como se tivesse passado séculos escondido de propósito, longe de olhos curiosos e, principalmente, longe de bocas que contam histórias. A chama da lamparina vacila e faz as letras dançarem, como se o próprio texto tentasse fugir. E então vem a primeira linha, curta, cruel, direta, uma frase que parece escrita com a ponta de uma faca. O imperador ordenou que a cidade sorrisse, enquanto sangrava. Agora me diz, como um homem chega ao ponto de mandar Roma rir? Porque é isso que você está prestes a testemunhar. Não uma biografia comum, não um resumo escolar, mas a sequência de atos mais extremos atribuídos ao governante que virou sinônimo de terror. Caio César Augusto Germânico. O mundo o chamaria por um apelido pequeno demais para o tamanho do estrago. Calígula. E o que esses documentos perdidos sugerem, entre relatos de senadores, boatos de palácio e registros que sobreviveram ao fogo e à censura, é que a história que te contaram pode ser só a superfície. O tipo de superfície que existe para manter a gente confortável. Para fazer parecer que monstros são raros, que loucura tem fronteira, que o poder tem freio. Mas, e se não tiver? Imagina Roma no auge, mármore brilhando como gelo sob o sol, estátuas de deuses encarando as ruas como testemunhas silenciosas, o povo espremido nas vielas vivendo de pão, rumor e esperança, e acima de tudo, um palácio onde cada porta fechada pode esconder um pacto ou uma sentença. Você está prestes a ver algo que quase ninguém admite olhar de frente, a anatomia do medo quando ele veste coroa. Dizem, e os historiadores antigos como Suetônio e Cássio Dio registraram versões disso, que Calígula brincava com a vida humana como quem brinca com moedas, que humilhava a elite, torcia leis em público, testava limites como um garoto queimando formigas só para ver se o fogo obedece. E quando você acha que chegou ao fundo, a história abre outro alçapão, porque há um detalhe que arrepia. Muita coisa sobre ele foi escrita por inimigos políticos anos depois em uma Roma que precisava culpar alguém. Então a pergunta que fica, afiada como lâmina, é ainda pior do que o que ele fez. A pergunta é o que foi verdade e o que foi propaganda para encobrir algo maior. E se você acha que isso vai terminar em loucura teatral, espere. Porque a promessa aqui é outra. Você vai sentir o peso real do império, o cheiro do medo nos corredores, e vai entender por que, naquele tempo, o mundo podia ser governado por alguém que se via como um deus e tratava humanos como poeira. E quando a primeira revelação chegar, você vai perceber que Roma não tinha apenas um imperador. Tinha um experimento vivo, um trono testando até onde a humanidade aguenta antes de se ajoelhar ou quebrar. Beleza. Vou seguir para o próximo tópico, introdução narrativa curta, mantendo a continuidade direta da cena e deixando o bloco bem maior, cinematográfico e sensorial, com contexto rápido, admiração e um CTA discreto no meio. E o mais estranho é que por um segundo dá pra entender como ele chegou lá. Porque antes do sangue, antes dos sussurros, antes de Roma aprender a caminhar com a cabeça baixa, havia um menino carregado nos ombros de soldados. Um menino tão pequeno que as sandálias dele pareciam brincadeira. Os veteranos riam e apontavam. Olha as botinhas. E foi assim que o apelido nasceu, leve como uma piada de acampamento, inocente como uma tarde sem presságios. Calígula, Botinhas, um nome feito para durar pouco, mas que virou sombra. Roma naquele tempo não era só uma cidade. Era um animal gigantesco, com fome de ordem e espetáculo. As ruas tinham cheiro de suor, azeite e pedra quente. O fórum fervia com vozes que subiam e desciam como ondas. Senadores deslizavam em togas alvas, tentando parecer eternos, mas tremendo por dentro. E o povo? O povo vivia do que o império dava. Pão, jogos e histórias. Histórias para amar alguém.
Histórias para odiar alguém. Histórias para acreditar que o caos estava sempre do lado de fora dos muros. Só que o caos, às vezes, nasce no berço do poder. Calígula não aparece num vazio. Ele é o resultado de um sistema que mastiga homens e cospe lendas. Filho do celebrado general germânico, um nome que fazia legiões baterem no peito, ele cresceu entre a adoração e a ameaça. Porque em Roma, ser amado demais é perigoso. E quando o germânico morre jovem longe da capital, a morte dele vira rumor, vira veneno em taças invisíveis, vira pergunta sem resposta. Foi doença? Foi destino? Foi assassinato? E a cada talvez, o mundo do garoto vai ficando mais estreito, mais frio, mais desconfiado. Então imagine o palácio como uma escola cruel. Só que em vez de provas e notas, há banquetes onde cada sorriso é uma armadilha. Há corredores onde servos andam com passos leves demais, como se o chão pudesse denunciar alguém. Há noites em que ninguém dorme de verdade porque dormir é baixar a guarda. E no centro disso tudo, um velho imperador, Tibério, isolado, endurecido, governando como quem aperta o pescoço de Roma para manter o silêncio. As fontes antigas descrevem a corte como um lugar onde a moral apodrece devagar, mas sem parar. Um lugar onde a juventude aprende cedo que confiança é fraqueza. E é nesse mundo que Calígula é moldado. Quando a sucessão finalmente chega e ele sobe ao trono, Roma explode em alívio. Alívio verdadeiro. Como se o ar voltasse aos pulmões depois de anos preso. Há relatos de celebrações, de multidões vibrando, de esperança derramada pelas ruas. O novo príncipe é jovem, tem carisma, tem o sangue de germânico. O povo acredita que o sol voltou a nascer. E por um instante, só por um instante, parece que a história vai ser bonita. Só que o império é um palco onde a beleza sempre cobra ingresso. Porque logo vem uma doença grave. As fontes divergem sobre o que foi, mas concordam no efeito. Um corpo febril, um cérebro em chamas. Um homem que depois de voltar, não volta igual. E aqui começa o arrepio que nenhum mármore consegue esconder. Roma assiste o próprio Salvador se transformar. Não de uma vez como num conto simples, mas aos poucos, como uma lâmina sendo afiada no escuro. Você consegue ver? A cidade ainda em festa, mas com as lanternas tremendo ao vento. Os nobres começando a medir as palavras. O riso ficando curto. A bajulação ficando desesperada. E acima de tudo, aquele sentimento que chega antes da tragédia. A percepção de que algo no olhar do líder mudou. Como se ele olhasse para pessoas e não visse gente. Visse peças. Se você estiver curtindo essa narrativa até aqui, já deixa o like. Não por gentileza, mas porque o que vem a seguir é o tipo de sequência que faz a gente pausar e encarar a tela como se ela fosse um espelho. Porque agora o documento, ou o que restou dessa memória escrita, passada de mão em mão, sobrevivendo à conveniência dos vencedores, começa a listar o impensável como rotina. Não em tom de lenda, em tom de registro. Como se alguém estivesse tentando gritar sem fazer barulho. E antes da gente avançar para os atos mais extremos, você precisa guardar uma chave na mente. Calígula foi narrado por autores que viveram num mundo onde a política era guerra sem espadas. Suetônio escreve com gosto por escândalo. Cássio Dio escreve com o peso do Senado. Flávio Joséfo menciona de passagem, preso ao próprio contexto. Então sim, há exageros possíveis, vinganças tardias, caricaturas. Mas também há um consenso assustador. Alguma coisa ali rompeu o limite do aceitável. Alguma coisa foi tão grande que o império, depois, precisou transformar em espetáculo para poder digerir. E é aqui que a história fica mais perigosa. Porque se metade do que foi registrado for verdade, então Calígula não foi só um tirano. Ele foi um teste vivo do sistema romano. Até onde um homem pode ir quando o mundo inteiro é obrigado a dizer sim? Até onde a realidade aguenta
quando quem manda decide que a verdade é só mais um brinquedo. Daqui a pouco, você vai entrar comigo nas cenas que atravessaram séculos como facas. Humilhações públicas, decretos que parecem piada, mas cheiram a ameaça. Jogos de poder onde a punição não é só morte, é vergonha. E a cada passo, uma pergunta vai crescer por baixo de tudo, como um tambor distante. Roma criou Calígula. Ou Calígula revelou Roma. Porque talvez, só talvez, o imperador mais temido não seja o monstro da história. Talvez ele seja o reflexo. E então, Roma percebe que o trono não tem freio. Não começa com um grito. Começa com um capricho. Um sussurro que vira ordem. Calígula olha para o Senado, aqueles homens treinados a parecerem pedra, e decide provar na prática que pedra também dobra. Segundo Suetônio e Cássio Dio, ele transforma a dignidade deles em brinquedo. Faz esperar, faz correr, faz implorar por migalhas de atenção, como se a república inteira tivesse virado um corredor estreito dentro do palácio. Mas o que ninguém esperava era o espetáculo que viria em seguida. Na Baía de Baiae, onde a água brilha como metal polido, ele manda construir uma ponte improvisada de barcos, uma passarela viva sobre o mar, e atravessa como se o oceano fosse chão, vestido de armadura, encenando um deus que pisa na natureza. Há quem diga que foi para desafiar uma profecia que afirmava que ele não teria mais chance de virar imperador do que de cavalgar sobre o mar. Ele não responde com argumentos. Responde com uma ponte. E o império inteiro entende o recado. Realidade é aquilo que ele consegue forçar a acontecer. Aí vem o riso nervoso, e depois o silêncio. Porque dentro do mesmo palácio circula outra história, repetida como veneno em taças diferentes. O cavalo incitatus. Não só um animal querido, um símbolo. Relatos antigos dizem que Calígula tratava o cavalo com luxo e insinuava nomeá-lo para cargos altos, como se dissesse ao Senado: se eu quiser um cavalo, manda em vocês. Verdade literal ou provocação calculada, o efeito é o mesmo. A humilhação vira política de Estado. E no meio disso tudo, ele começa a brincar com algo ainda mais perigoso do que a honra dos homens: a ideia de ser um deus. Templos, imagens, exigências, gestos que empurram Roma para um limite que ela teme atravessar. Porque uma coisa é obedecer a um príncipe, outra é ajoelhar diante de alguém que exige adoração. E quando você acha que é só teatro, vem a ameaça por trás do palco, porque cada gargalhada dele parece esconder uma pergunta: quem vai me impedir? E a resposta, por enquanto, é apenas o som de sandálias recuando nos corredores. A partir daí, o medo deixa de ser rumor e vira rotina. Não é mais, talvez ele faça. É quando ele vai fazer de novo. As fontes antigas descrevem um imperador que alterna carinho e crueldade como quem troca de máscara no escuro. E isso é o que paralisa. Ninguém sabe qual Calígula vai entrar pela porta. Um homem pode sair de um banquete com uma promessa no ouvido. E horas depois, ser arrastado como exemplo. O terror mais eficiente não é o que grita, é o que é imprevisível. E então vem a dor que não aparece em estátuas, a fome fabricada. Há relatos de que, em certos momentos, Calígula teria provocado escassez e aumentado a pressão sobre a população, não necessariamente porque faltava comida, mas porque o controle passa pela barriga. Roma, que vivia do pão e circo, entende de repente que o pão também é uma corrente. E quando a cidade reclama, ele não discute. Ele testa. Ele estica o fio, só para ver quantos vão arrebentar antes do povo inteiro. Agora imagine a cena, não como texto, como filme. Um corredor frio do palácio, tochas cuspindo fumaça. Um senador idoso, mãos tremendo por baixo da toga, sendo empurrado por guardas. Ele tenta manter a postura, mas os passos traem. Ao fundo, risos. E quando a porta se abre, não há tribunal. A plateia. Calígula está reclinado, como se assistisse a uma peça.
E a peça é a vida do homem. Um gesto pequeno do imperador, 2 dedos no ar, e o destino muda de direção. A sentença não precisa ser dita. O silêncio faz o trabalho. Mas o que ninguém ousa falar em voz alta é: o porquê disso doer tanto? Porque não é só punição, é humilhação pública. É transformar o poder romano que se dizia racional em um jogo pessoal. É como se o império inteiro fosse uma escola e o diretor enlouquecido tivesse descoberto que pode apagar nomes do quadro, com pessoas ainda respirando. E aqui entra mais uma virada. Quanto mais ele aterroriza os grandes, mais ele se vende ao povo como espetáculo. Porque a multidão, às vezes, confunde crueldade com força, confunde medo com ordem. E nessa confusão, Calígula cresce. Só que cada ato extremo cria um inimigo invisível. Não um inimigo que grita na praça, um inimigo que aprende a sorrir, um inimigo que espera. Porque em Roma, quando um imperador começa a testar o limite do mundo, o mundo começa a testar o limite do imperador. E a pergunta que fica suspensa, como uma lâmina sobre a cabeça de todo mundo, é simples demais para ser segura. Se ninguém pode dizer não a ele, quem vai ser o primeiro a tentar? O primeiro a tentar não aparece com bandeira. Aparece com o rosto neutro, com a postura perfeita de quem nasceu para obedecer. Porque quando o poder vira tempestade, quem fica mais perto do raio não é o senador, é o guarda. E as fontes antigas apontam para um nome que soa como aço batendo em pedra. Cássio Quéria, um oficial da guarda pretoriana. Um homem que, dizem, carregava uma humilhação particular, pequenas ofensas repetidas, provocações que pareciam brincadeiras do imperador, mas que, na boca errada, viram faca. E aqui mora o detalhe sinistro. Tiranos raramente caem por grandes discursos. Eles caem por somas pequenas diárias acumuladas no peito de quem está a um passo de distância. Roma, por fora, continua brilhando. Por dentro, racha. Você consegue sentir o ar nos quartéis? Couro, ferro, suor, velho. Olhares que se evitam, conversas que não terminam as frases. Porque conspiração não é reunião. É respiração combinada. É perceber num segundo que o outro também está cansado, também está com medo, também está pronto. E ainda assim ninguém fala, vamos matar o imperador como se fala qualquer coisa. Eles falam por sinais, por pausas longas, por frases com 2 camadas. Ele anda sozinho? Hoje tem teatro? A saída é por onde? Enquanto isso, Calígula continua a agir como se fosse intocável. E essa é a ironia cruel. A sensação de ser Deus é justamente o que impede um homem de notar mãos humanas se aproximando. Alguns relatos descrevem que ele gostava de chocar, de virar o mundo do avesso só para ver as reações. Como se a vida fosse uma arena e ele, o único leão. Só que, em arenas de verdade, leões também sangram. A cena decisiva, como foi transmitida pelas tradições, acontece num dia comum demais para carregar um fim. Um dia de jogos e apresentações, corredores cheios, som de passos apressados, o palácio respirando movimento, como se nada pudesse parar aquela máquina. E então, num momento de travessia, entre um espaço e outro, entre um riso e outro, o imperador entra num corredor mais estreito. Um daqueles lugares onde o eco repete tudo, onde um grito vira anúncio, e o silêncio muda de cor. Porque, de repente, não é mais o imperador cercado pelo mundo. É um homem cercado por homens. A lâmina não precisa ser poética. Ela só precisa ser rápida. E as fontes sugerem o choque. Ataques múltiplos, confusão, sangue, o corpo do governante mais temido do império caindo num espaço indigno para um deus. Não no trono, não no fórum, mas num corredor. Como se a própria história fizesse questão de dizer. No fim, todo o poder atravessa corredores apertados. Só que essa não é a parte mais assustadora. A parte mais assustadora é o que vem imediatamente depois.
Porque Roma não perde apenas um imperador. Roma perde a certeza. Quem manda agora? Quem controla a guarda? O povo vai vingar? O Senado vai tentar ressuscitar a República? O palácio vira um ninho de passos apressados e ordens contraditórias, e dá para sentir o império inteiro prendendo a respiração, como se estivesse no topo de uma escada prestes a cair. E, aqui no meio do caos, surge uma sombra improvável, um homem que quase ninguém levava a sério, Cláudio, o tio, o estranho da família, visto como frágil, subestimado, deixado de lado. As histórias contam que ele é encontrado escondido, tremendo, puxado para fora, e num giro rápido do destino, colocado onde ninguém esperava, no centro do poder. E é nesse ponto que o documento parece sussurrar uma última maldade. Calígula morre, mas o sistema, que o permitiu, continua vivo. Porque se um império consegue engolir um homem assim, seguir adiante e coroar outro no mesmo dia, então a pergunta não é só quem Calígula foi. A pergunta é o que Roma aceitava por conveniência, o que ela aplaudia por fome de espetáculo, o que ela chamava de ordem quando, na verdade, era medo bem administrado. E agora, com o corpo ainda quente nos corredores e o futuro sendo costurado às pressas, fica um mistério latejando. Quantas das histórias sobre Calígula foram exageradas para justificar o que veio depois? E quantas foram tão verdadeiras que precisaram virar lenda para que Roma conseguisse dormir? E é aqui que a história faz aquilo que Roma sempre fez melhor do que qualquer exército. Ela apaga pegadas. No dia seguinte, as ruas continuam. O pão continua. Os jogos continuam. As pessoas compram peixe, discutem preços, brigam por espaço na sombra. E, ao mesmo tempo, uma limpeza silenciosa começa por trás das colunas. Nomes arrancados de registros, cartas queimadas em braseiros discretos, testemunhas convidadas a esquecer. Porque o império não suporta a própria vergonha por muito tempo. Ele precisa transformar o horror em boato, o boato em anedota, e a anedota em caricatura. É mais fácil dizer ele era louco do que admitir nós deixamos acontecer. Cláudio assume. Os pretorianos endireitam a postura. O Senado volta a falar de virtude, como se virtude fosse tinta e bastasse repintar as paredes. E Calígula, o homem, começa a morrer uma segunda vez, agora na memória. Ele vira monstro de feira, vira história para assustar criança. Vira uma máscara conveniente. Tudo o que Roma quer fingir que não é. Só que máscaras também racham. Porque, quando você volta às fontes, quando você escuta as versões que sobreviveram, Suetônio com seu gosto por escândalo, Cássio Dio com sua frieza senatorial, os ecos preservados por quem tinha interesse em culpar um morto, você percebe um padrão que dá mais medo do que qualquer exagero. Ninguém nega que havia um clima de terror. Ninguém nega que o poder virou teatro. E ninguém nega que o sistema permitiu que a vontade de um homem fosse lei, espetáculo e punição ao mesmo tempo. E é aí que aquele pergaminho volta à sua mente. Não como prova definitiva, mas como símbolo do que sempre acontece quando uma sociedade tenta enterrar o que a constrange. Documentos perdidos quase nunca são só papéis. Eles são brechas. São pequenos buracos no muro que alguém levantou para não encarar o próprio reflexo. E se existe uma coisa que a história de Calígula ensina sem dizer em voz alta, é que a verdade nem sempre desaparece. Ela apenas espera. Escondida em frases cortadas, em registros incompletos, em nomes mencionados rápido demais, em silêncio. E talvez o detalhe mais perturbador não seja o que Calígula fez, mas o que ele revelou. Que civilizações inteiras podem se acostumar com o absurdo, desde que o absurdo venha acompanhado de pão e de um bom espetáculo. Então eu te deixo com essa imagem final, quase quieta, quase íntima. Um corredor estreito, tocha tremendo, sangue já seco entre pedras antigas.
E lá fora, Roma sorrindo, de novo como se nada tivesse acontecido. Só que aconteceu. E a pergunta que fica batendo devagar na cabeça como um tambor distante não é sobre ele, é sobre nós. Se um império do tamanho de Roma pôde chamar isso de normal por tempo suficiente, em que momento a humanidade aprende a reconhecer o monstro antes que ele vista a coroa? E mais importante, quem está escrevendo os documentos agora e quem está queimando eles no escuro?